Olá, hoje no Pode Doutor, uma entrevista interessante envolvendo a psiquiatria moderna e ações interdisciplinares com a psicologia na melhora do transtorno de humor na vida das pessoas e também nos ambientes de trabalho. Para isso, nós convidamos o professor, mestre Nelson Antônio Filho, especialista em psiquiatria e responsável médico pela Liga da Psiquiatria do Centro Acadêmico Manuel de Almeida Cabral, a CAMAC do Centro Universitário Unify, na cidade de São João da Boa Vista. Junto com o Dr. Nelson, as psicólogas doutora Vanilda Santos e a professora doutora Betânia Alves Veiga Delagli. Doutora Betânia, suas primeiras impressões antes, porque eu vou deixar a palavra final para o Dr. Nelson. É um prazer estar aqui, né? Estar discutindo um tema tão importante como esse, a questão da saúde mental, né? Do humor, dentro das empresas, dentro do local de trabalho e também do que me compete aqui, talvez, a questão preventiva do desenvolvimento, né? Da criança. Enfim, eu acredito que vai ser um bate-papo bem interessante. Que bom. A professora Vanilda, que também é psicóloga, minha colega professora lá do curso de pós-graduação, aliás, que eu quero enfatizar aqui, que a nossa patrocinadora é a Polis Curso, que tem uma pós-graduação também em psiquiatria, e a professora Vanilda é uma das professoras do curso, não é isso? Professora Vanilda, suas primeiras impressões. Bom, primeiro é um prazer estar aqui falando de um assunto tão relevante para a sociedade hoje, né? Meu nome é Vanilda, eu sou psicóloga, sou professora da Polis, e eu penso que vai ser uma discussão muito interessante, ver os outros pontos de vista e a junção aí, né, da psicologia e a psiquiatria na prevenção e também no tratamento desses transtornos mentais e tantos problemas psíquicos que afetam hoje a nossa sociedade. Obrigado. E, como sempre, em nosso Pode Doutor, o Centro Acadêmico Manuel de Almeida Cabral, a vice-presidente atual, Ana Cecília, que, por favor, se apresente ao público. É um prazer estar aqui representando novamente o Centro Acadêmico da Faculdade de Medicina e agradeço muito o convite para estar aqui em uma conversa tão importante com a gente. E deixei para o final, propositamente, o doutor Nelson, nosso colega aqui da Faculdade de Medicina, professor. Nelson, por favor. Reinaldo, Cecília, Betânia, colegas. É um prazer estar aqui, falar sobre um tema tão relevante. Penso que uma oportunidade como essa tem que se repetir, porque é a população, são os alunos, são os colegas. Falar sobre saúde mental é sempre bem-vindo. Para vocês terem uma ideia com quem que a gente está lidando aqui, eu gostaria de que vocês falassem um pouco de vocês. Doutor Nelson, fala um pouquinho. Eu sei que você é formado na PUC, né, de Campinas, meu calouro, né? Reinaldo é meu veterano. Sou formado na PUC Campinas, 2010. Eu fiz residência médica na Santa Casa de São Paulo. Continuei por lá como preceptor, fiz meu mestrado lá. Hoje existe um projeto de doutorado, no começo, porém em andamento. Atuo em algumas áreas. Atendo no consultório, aqui em São João da Boa Vista, também em São Paulo. Também fico como preceptor e assistente no Instituto Bairral, um modelo diferente de tratamento, de abordagem. E também fico como docente na nossa Unify, fico responsável pelo departamento aí de saúde mental, de psiquiatria, com o terceiro ano, ficava com o sexto, agora mais próximo do terceiro ano da sexta etapa dos nossos alunos da medicina. Muito bom. Professora Vanilda, fale um pouquinho da sua formação para a gente poder passar para o público com quem que nós estamos lidando no debate hoje. Minha formação é em psicologia, né? Faz 20 anos que eu sou formada em psicologia. Depois da minha graduação em psicologia, eu fui passar uma temporada na Europa, e aí eu estudei na França durante 4 anos. Eu fiz um curso, primeiro uma pós, né, de relações entre a Europa e a América Latina.
Eu penso que foi um divisor de águas na minha cabeça, porque eu comecei a entender, né, os problemas mentais, não só como problemas psicológicos e individuais, mas também com um poder, né, o contexto social e o contexto político de um país tem um grande poder também de influência na saúde mental dos seus cidadãos. Então, foi uma experiência muito rica na minha vida, inclusive na minha área da psicologia, e depois, depois de estudar, né, 4 anos na França, eu voltei para o Brasil, voltei para a PUC, em São Paulo, onde eu fiz meu mestrado e doutorado na área de psicologia política. Né? Então, e depois que eu terminei meu doutorado, eu iniciei meu trabalho como professora em saúde mental. Hoje eu tenho meu consultório também, eu atuo clinicamente, é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Eu falo, num consultório, quando a gente recebe um paciente que não tem uma dor, né, ele é a dor, ele entra como se ele fosse inteiro uma dor, né, e você, ao escutá-lo, ao acolhê-lo, a gente vai percebendo que essa dor não é que ela desaparece, mas a pessoa já consegue pegar ela na mão. Então, eu gosto de pensar, né, no meu trabalho assim como um caminho para que a pessoa possa lidar melhor com as suas dores, com as suas tristezas. Então, hoje eu atuo no meu consultório, eu atendo muitas pessoas que vêm de empresas, né? Eu moro aqui no sul de Minas, é uma cidade que tem muitos comércios, que tem pequenas empresas, que tem muitas transportadoras, né? Eu estou perto de Extrema, que é um polo de transporte bastante grande do sul de Minas, e eu atendo muitas pessoas no consultório, né, que vêm com essa demanda de ansiedade, de crise de depressão, o que eu escuto muito hoje são problemas de sono, né? As pessoas não estão conseguindo dormir bem, e aí nada funciona bem no outro dia. Então, as minhas frentes hoje são essas, né? O consultório, clinicamente, e o trabalho de professora, né? Que é uma delícia, que é uma troca muito importante com os médicos também, nessa área de psicologia de medicina do trabalho, de psicologia do trabalho. Enfim, assim a gente vai construindo conhecimentos, né? Um vai aprendendo com o outro e entendendo dessa fragilidade do ser humano e, ao mesmo tempo, dessa potência que o ser humano é. Perfeito. Então, professora, me fala uma coisa. Na França, a senhora estudou em que universidade? Eu estudei, a princípio, os meus 2 primeiros anos, eu estudei na Sorbonne, eu fiz um curso no instituto, chama Instituto de Altos Estudos da América Latina. Perfeito. E depois disso, eu fiz Paris 8, que é Paris Saint-Denis, onde eu fiz ciência política. Tá ótimo. Bem, estão vendo aí, né? E agora, eu deixei a professora Betânia por último, vou explicar o porquê. Eu fui aluno dela no mestrado. Legal. E hoje, ela é minha aluna na medicina. Exatamente. A Betânia, ela vai falar dela, vocês vão entender. Ela tem pós-doc na Unicamp, né, professora? Foi responsável pelo mestrado do centro universitário, que a gente faz parte, e muito proativa, defendendo essa questão de mestrado dentro da instituição, e a gente acabou sendo convencido por ela também. E depois de um tempo ela resolveu fazer medicina, e na verdade agora eu vou jogar para ela. Atendeu o chamado, né? Medicina não adianta, é chamado. Vai fazer, não tem como, senão vai ficar frustrado lá na frente. De ter uma carreira como psicóloga, por favor, fale de você. Eu me formei faz 28 anos, na PUC de Campinas, e depois, logo em seguida, eu ingressei para fazer uma especialização em educação especial lá na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Já engatei também no mestrado na Unicamp, na Faculdade de Educação, doutorado também na Faculdade de Educação, e depois eu fui fazer meu pós-doutorado na Faculdade de Ciências Médicas, e logo que eu terminei, eu fui fazer também o treinamento em psiquiatria infantil, lá na psiquiatria da Unicamp.
Mas mesmo eu estando na educação, meu trabalho era com crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. Então, além das crianças que apresentavam dificuldades escolares, os problemas de comportamento, e esses problemas, sem dúvida nenhuma, não só atrapalhavam a questão do próprio desenvolvimento da criança, mas as inter-relações da família e também dos professores enquanto profissionais, né, do trabalho, enfim, gerando também algum impacto dentro dessa dimensão. Eu tive a oportunidade de fundar uma ONG aqui em São João. Nós atendemos mais de 2.000 crianças do município e crianças com transtornos, né, do neurodesenvolvimento, e que eu tive a oportunidade, então, de conseguir trabalhar alguns aspectos que eu acho preventivos, né, vamos dizer assim. Há pouco tempo, eu me dediquei à questão da primeira infância como questão também importante de prevenção e tive a oportunidade de ver que empresas estão investindo na primeira infância como a questão do capital humano, no sentido de que essas crianças serão os trabalhadores ali no futuro, né? Então, quando eu participei do Pacto Universitário pela Primeira Infância, justamente nós tínhamos grandes empresas, a Eletro, outras empresas também, voltadas para essa questão do apoio à primeira infância, nessa dimensão aí da dimensão mental. Bom, eu sou também docente, né, da Unify desde 2003, e oriento mestrado e doutorado no Instituto de Psicologia da USP. Bom, vocês estão entendendo o porquê da importância desse programa no debate que nós vamos iniciar agora, e eu começo aqui provocando o Nelson, nosso psiquiatra aqui, médico, no seguinte sentido: nós temos alguns cenários hoje, vamos falar um pouco da parte da criança, do adolescente. Nós temos o problema da mídia social, jogos eletrônicos. A gente observa hoje que a criança, para ele jogar uma bola, ele não quer ir. É uma coisa impressionante que está acontecendo. E você me corrija se eu estou errado. É jogo eletrônico, fica no quarto, celular, o pai e a mãe chega, já dá o celular, já fica com o celular e ali fica. E essas crianças estão tendo dificuldade da comunicação. Esse fato é real, é mito? Como a psiquiatria enxerga essa situação? É real. Eu gostaria de falar sobre isso, sobre algumas óticas. Acho que as colegas vão concordar comigo, né? A mídia social, ela tem um aspecto positivo. Então, de repente, nós estamos diante de aplicativos voltados para um idoso com doença de Alzheimer, um aplicativo voltado para um jovem com TEA, né, com transtorno do espectro autista, que pode direcionar, que pode colaborar, que pode contribuir, mas temos a mídia social que devemos tomar cuidado, né? Nós estamos diante de um cenário, Reinaldo, que a comparação social, dependendo do aplicativo, dependendo das redes, a validação, a busca pelo like, isso faz de um indivíduo ansioso, inseguro, com medo, né? Levando para um campo da psiquiatria, nós temos os transtornos aditivos, né? Hoje, a gente fala, né, das mídias sociais, da dependência de internet, da dependência de jogos eletrônicos, né? Dos jogos, né? Vamos falar sobre Tigrinho, vamos falar sobre bets. Isso é uma questão de adoecimento, né? Nós temos hoje a busca, né, por uma mídia social como forma de alívio imediato. É o novo cigarro, né? É o novo alívio imediato do ansioso. Isso faz de um indivíduo com características de dependência. Assim como os transtornos por uso de substâncias, né, a gente tem o acesso, o abuso, o uso desenfreado da internet, das redes sociais, como um padrão de dependência, né? Então, é aquele indivíduo que deixa de ter uma atividade social, que deixa de realizar uma outra atividade para ficar na rede, né? Existe um desconforto em não estar atualizado. Ele precisa ter acesso àquela informação ao mesmo tempo que todo mundo. Por que isso?
A gente não tinha um celular, o acesso à internet 24 horas por dia e todo mundo sobreviveu, correto? Temos um problema, isso chega no consultório sob diversas demandas, né? É a mãe que levou o filho, é o pai que levou o filho, e muitas vezes, na abordagem, é aquele jovem que traz, né, a rede social, a internet, o jogo eletrônico, como fuga de enfrentamentos, né? Eu penso que a Betânia, nossa grande colega, que aborda muito jovem, a gente tem muitos pacientes em comum, a gente acaba lidando com isso quase que rotineiramente, né, Betânia? Sim. Temos um problema de saúde mental. A mídia social tem um lado positivo, mas tem um lado que exige cuidado, que exige um olhar atento, porque estamos diante de um processo de adoecimento. Perfeito. Então, na verdade, é uma fuga que esse usuário, é um usuário, né? Eu entendo. O termo está incorreto, psicólogas, psiquiatra, porque eu entendo esse aspecto, pelo que você colocou. E nesse aspecto eu passo para a Betânia e depois para a Vanilda para que vocês possam dar as suas impressões sobre essa fala do Nelson. Uhum. Do ponto de vista da psicologia, como é que a gente pode atuar nisso daí, já que ele investiu, diagnosticou, e aí, como é que fica isso? De fato, a gente está vivendo um problema, né, com relação à questão das redes, da mídia. Temos as consequências psicológicas bastante evidenciadas, até com relação à questão da humilhação, do desrespeito. Aquilo, na verdade, eu conheço adolescentes que vivenciaram fotos sendo expostas, né? Então, assim, isso daí também traz um sofrimento muito grande para a família. O que chega em consultório geralmente são esses problemas. Nós temos a questão do vício, de você ficar muito tempo nas mídias, mas nós também temos as consequências quando esse uso ultrapassa a dimensão do respeito pelo outro, né? Então, a gente tem aí muita dimensão do cyberbullying, que também tudo que vai na mídia, a gente sabe o quão complexo que isso traz em termos de consequências mentais, né, para aquele adolescente e para a família como um todo. Então, eu tenho visto isso com muita preocupação, e por um lado, e também concordo dos benefícios que isso traz. E aí eu vou só colocar uma questão que eu acho importante, é que nós vamos ter que atuar em termos da educação, e talvez a Vanilda vai colocar a questão das políticas públicas, né, o quanto isso, os outros países já começaram a se mobilizar com relação a essa dimensão. Por exemplo, na escola não existe mais o uso, né, foi proibido o uso de tecnologias, até mesmo do próprio computador, porque viu que isso não está fazendo bem, né? Então, assim, a gente saber usar vai depender sempre de uma autorregulação, e essa autorregulação é um problema que nós temos, que a gente não consegue fazer essa autorregulação, a gente ficou dependente das mídias, né, de toda essa condição, e os pais que são responsáveis para conseguir organizar isso na vida da criança e do adolescente não dão conta, porque eles também se beneficiam delas, né? Porque a criança fica quieta. Hoje eles não sabem lidar com o jovem, as crianças não sabem brincar mais sozinhas, não sabem inventar uma brincadeira. Então, isso é muito sério, né? Então, pensando nessa perspectiva, a preocupação ela é muito pertinente para nós, profissionais da saúde, e que a gente tem que discutir mais essas questões. Muito bom. Professora Vanilda. Eu concordo com a professora Betânia, né? Eu não tenho trabalho com adolescentes, eu atendo adultos, mas eu percebo que a criança, o uso de celular barra criatividade, que é algo tão importante, né, na criança e no adolescente, que é usar a criatividade, que é brincadeira ao ar livre, que é o contato com a natureza, mesmo quem mora em cidade grande, enfim, tem todos esses problemas. E o que eu percebo, né, na minha prática profissional é que, olha, sem exagero, 90% das pessoas que chegam no consultório por angústias diversas, né, cada um vem com uma angústia, mas tem uma angústia comum, que é o seguinte: eles falam assim,
eu não consigo sair do Instagram. Eu vou ler, e aí, quando eu vejo, eu estou no Instagram. Eles usam muito o Instagram, Facebook não tanto mais, né? Mas assim, o que eu escuto muito é a questão do Instagram, e entra numa problemática que o Dr. Nelson trouxe, que é a da comparação. Isso é muito perigoso, né? Porque tem uma comparação ali de que todo mundo é feliz, menos eu. Todo mundo tem um emprego perfeito, menos eu. Todo mundo está lá na praia com o pezinho, sabe a foto do pezinho? Né? Uma foto famosa, muita gente faz a foto do pezinho no Instagram, né? Estão lá de boa na foto do pezinho, e eu estou aqui num trabalho que eu não estou satisfeita, com um chefe que não me valoriza, num relacionamento que eu não estou feliz, com um corpo que eu não estou contente, porque eu não tenho aquela pele. E tem uma outra questão, né, da questão das redes, que é uma beleza, né, que não existe, né? Aqueles filtros usados no Instagram, isso é muito problemático, porque todo mundo quer ficar jovem, quer ficar bonito, quer ter a boca grande, e aí isso vai gerando, como a professora Betânia trouxe, consequências muito sérias, desde quadros depressivos graves, né, até quadros ansiosos também, falta de sono, porque as pessoas vão para a cama e levam o celular, e a luz do celular, todas as pesquisas já, né, comprovam que aquela luz azul do celular é extremamente nociva para o nosso sono. E além de dormir olhando, acorda, e a primeira coisa que pensa, né, não é abrir a janela, como está o dia, olhar o tempo, mas tem mensagem? Quem mandou mensagem? Quem curtiu aquela foto que eu coloquei ontem? E tem uma questão das curtidas que o professor Nelson trouxe, que é muito grave, porque as pessoas postam coisas também na internet, maioria das vezes, para serem curtidas. E quando não são, né, ou quando tem poucas curtidas, ou nenhum comentário, ou algum comentário negativo, isso mexe muito com a autoestima e com o próprio humor. Na adolescência, a professora Betânia, né, adolescência e na infância, eu acho que isso é mais problemático ainda do que no adulto, né, porque o adolescente ele ainda não tem os filtros, filtros internos, né, para entender o que a tristeza faz parte também da vida e que as angústias fazem parte. Então, é tudo eu penso que as redes sociais, sobretudo, né, tem mostra um mundo colorido que não existe na realidade, né? Porque a existência humana, nós que somos seres vivos e vivemos aqui nesse mundo, enquanto a gente não for vivo, nós vamos ter angústia, nós vamos ter tristeza, a gente vai ter frustração, né? E várias questões que a rede social, eu penso que prejudica muito isso, e todo mundo fica com um ideal de felicidade que não existe, na verdade, né, gente? Nessa linha, professora Nelson e Betânia, Cecília, quer fazer algum comentário? Concordo plenamente com ele sobre essa nossa preocupação com o uso da tela, né, da tecnologia. Você até como acadêmica, a Cecília está indo para o 6º ano, formanda em 2025, é isso? Isso, sim. E vocês lá também têm essa questão, né? Que realmente. A gente... Muitas angústia, vezes, né? Ansiedade. A gente fica preocupado porque muitas vezes a mãe não tem com quem deixar a criança, leva para consulta e dá o celular para ela se distrair. Então, é muito estímulo ali visual, né, de cores e tudo mais, e acredito que em outros momentos os pais acabam colocando a tela de uma forma que fique mais tranquilo para eles cuidarem e atrapalha toda a questão de higiene do sono, no desenvolvimento da criança, da criatividade, mas concordo plenamente com o que eles trouxeram aqui. Aproveitando essa deixa da doutoranda Cecília, Nelson, vamos fazer um cenário aqui para ilustrar para o nosso público? Vamos lá. Criança, restaurante, pizzaria, sexta-feira, pai, mãe, vovó e o neném. Começa a gritar, tal. O que faz? Dá o celular. E aí, professor? E aí, professoras? Tá certo? É para sossegar, senão não consegue conversar. E aí perde a estribeira, leva para o carro. O que faz? Como é que controla isso?
Vamos ainda nessa questão da criança. Depois vamos falar um pouco da adolescência e vamos falar do ambiente profissional. Diga para nós. Eu tenho uma filha com 2 anos e 4 meses, a Catarina. Sim, conheço. Então, a gente vivencia isso semanalmente. Né? Então, de repente, estamos num restaurante, estamos numa fila de espera e a criança está ali, ela está inquieta. Né? O ócio criativo é importante, né, Betânia? Eu penso que o ócio, ele está sendo... Explica melhor isso para o público. Então, vamos lá. Né? Uma criança, ela pode se tornar criativa no ócio. Né? O desenvolvimento da criatividade no ócio é de suma importância. Né? E terceirizar para a tela, para o celular, para o aplicativo, para a galinha pintadinha, tudo bem, não é mais a galinha pintadinha, né? Agora tem outros desenhos. Tem aquele do porquinho lá. Aquela... tem vários. Já teve Peppa, tem Peppa. Bluey. Aliás, Bluey é um belo desenho, mas a gente evita telas. Por quê? Né? Existe, sim, esse aspecto da tela azul, é a glândula pineal que é afetada. A gente habituou a ter, né, a luz artificial à noite, no final do dia, né, para estender a nossa rotina, o nosso funcionamento, só que essa luz artificial impacta a produção de melatonina. Então, a criança precisa dormir no escuro. Né? A tela à noite, aquele excesso de luz, de iluminação, impacta muito. Né? A higiene do sono é extremamente impactada com a tela. Isso é fato. Restaurante. Existem formas criativas de você conseguir estimular seu filho. Tá? Existem mochilas criativas que a criança vai dar um nó, que a criança vai colar um adesivo com velcro num outro desenho. Existem formas, existem algumas cartas, existem aspectos lúdicos que a gente consegue driblar, né, a tela. Tá? A grande questão, para mim, a tela, o grande desafio é com os pais. Tá? Terceirizar para a tela, na minha visão, precisamos abordar as formas criativas que os pais podem trabalhar esse aspecto. Muito bom. Betânia, Betânia. O gancho aqui do Dr. Nelson, eu queria colocar que eu fico me perguntando o porquê que as famílias não conseguem colocar os limites necessários, né, nessa questão das telas, nessa caricatura que você coloca, mas assim, eu vou estender isso até para o ambiente de casa, em que as famílias hoje não sentam à mesa sem o celular. Né? Nas próprias casas, todo mundo leva o seu celular até a mesa. E o quanto é importante essa questão da refeição. Né? O Dr. Nelson aborda a questão do sono. A alimentação também é extremamente importante, que seja feita em comunhão. A família precisa ter esse momento junto, né? Pelo menos uma refeição do dia, a gente orienta os pais que façam, porque quantas coisas acontecem ali ao lado daquela mesa, quantas conversas, quantos valores nos são passados, né? Quantas questões que aquela criança vai estar vivenciando, até a próprio sentar, como que ela vai interagir. Isso é extremamente importante para o desenvolvimento da família, né? Hoje, eu penso assim, é claro que isso tem uma questão muito voltada para o modelo de família que foi mudado ao longo do tempo. Antes, a gente tinha uma família extremamente autoritária, que a gente tinha o pai patriarcal, né? E hoje, a gente tem uma família que não mais horizontal. Então, assim, os filhos ficam no mesmo tamanho. A autoridade, ela perde o seu valor, o seu papel. E os pais não conseguem se impor. Que a gente brinca muito, eles engatinham na frente dos seus filhos, né? Perdendo toda essa dimensão que é extremamente importante. Quem é o adulto da relação? A gente sempre brinca, né? A gente fala assim, quem que manda aqui, entre aspas. Então,
a dificuldade desses pais em colocarem esses limites, eu tenho me perguntado por quê. Eu tento entender dessa dimensão das mudanças da sociedade, enquanto as dimensões da família, que hoje são muitas. Eu acredito que a gente vai chegar num denominador comum, mas lá na frente. Ainda a gente está vivendo toda essa efervescência das tecnologias, mas eu sou muito otimista que a gente vai conseguir se autorregular lá na frente. Não estamos aí ainda, mas a gente vai ver que a gente vai precisar resgatar isso de alguma forma. Muito bom. Vanilda. Eu concordo muito com a professora Betânia. Inclusive, assim, ela estava falando, eu fiquei pensando nessa família hoje, né, que realmente não tem a autoridade mais dos pais, e eu sinto os pais muito perdidos. As mães, os pais de uma forma geral, né? Mas eu atendo bastante mãe, então as mães elas chegam muito perdidas com a filha adolescente, por exemplo, que com 11 anos manda nudes. Imagina isso, gente. Uma mãe vai pegar o celular da filha e tem um nudes de uma menina de 11 anos. Então, essa mudança tecnológica que nós vivemos aí, né, nos últimos anos, ela realmente trouxe essa transformação que eu penso que a gente está aprendendo como lidar, né? Como esses pais vão lidar com a tecnologia, ou então falar para o filho, olha, não vai usar o celular, se ele não consegue ficar sem usar o celular, não é? Se muitas vezes esses pais chegam em casa e em vez de perguntarem, né, como foi seu dia, filho, o que você fez, vem cá, vamos conversar, vamos criar, vamos fazer alguma coisa, normalmente também está tão cansado, de um dia cansado, com problemas, às vezes, econômicos, emocionais, e de uma série, né, de lugares, os problemas hoje das pessoas, que é mais fácil, eu penso assim, dar um celular e aí a criança vai lá, o adolescente vai lá, e apesar dos filtros, né, de todo enfim, os pais hoje podem saber o que o filho está olhando ou não, né, tem essa ferramenta, mas ainda assim, muitos pais não sabem, gente. Como filtrar um YouTube, por exemplo, de uma criança de 6 anos. Fato. Os pais não sabem. Então, é muito problemático. Eu penso que a gente, assim, esse problema veio agora, a gente ainda não sabe direito como lidar, né? A gente tem pistas, e com o tempo nós vamos ter que aprender a lidar, porque essa tecnologia veio para ficar. Então, nós vamos ter que aprender a lidar, nós, adultos, e as crianças também, né? Perfeito. Muito interessante, ótimo. Bom, eu quero dar um exemplo agora para entrar um pouco na adolescência, juventude, né? Bom, eu outro dia recebi no consultório, vou colocar para ver a pegada que vai dar aqui e para o público entender também isso. A gente faz remoção de laser, com laser de tatuagem. Chegou uma menina, linda, uma pele clarinha, uma coisa impressionante, jovem. Veja bem a idade agora, 12 para 13 anos. Tá vendo o cenário? Fiz uma tatuagem, eu não sei te explicar muito bem o desenho. Tinha um pouco de dado, um robozinho lá daquele programa de séries, Perdido no Espaço. Não entendi muito bem aquele robô. E o nome do pai e da mãe. Tá? E aí as pessoas começaram, dentro do ambiente que ela vive, tirar sarro, um bullying, né? Dentro da escola. Ela não começou a ir mais na escola. E a mãe achou que a remoção da tatuagem, ela foi nesse pessoal de mídias sociais, nem médico eu não vou citar aqui, e ela foi lá e fez a consulta. É isso que eu falo, é muito problemático isso. Sim. Nós temos profissionais gabaritados aqui, não é isso, Cecília? Com certeza. A gente estuda quase 15, 20 mil horas para poder fazer um diagnóstico. Sim. Aí o cara vai numa mídia social, fala lá e o cara... É uma loucura o que está acontecendo. Bem, resumindo, essa moça foi lá para tirar essa tatuagem. Rebuscada, cheio de cor. E aí, veja bem, eu falei para ela assim, olha, impossível tirar tudo. Eu vou mandar você para um serviço em São Paulo, que eles têm vários tipos de laser lá, eu consigo tirar até esse tipo de cor, com o equipamento que temos aqui entre o nosso grupo, e você vai para São Paulo e vê lá. A menina começou a chorar compulsivamente. Porque aquilo se transformou, para ela, eu entendi,
nesse sentido, um transtorno, porque todos começaram a ser a válvula de agressão nela dentro do ambiente com aquela tatuagem. Falei, mãe, por favor, consulta um psiquiatra, psicólogo, vai fazer um tratamento, porque isso vai gerar problema. Bom, eu consegui fazer isso, não sei se ela continuou, não voltaram mais. Não sei também se tirou a tatuagem, Nelson. E aí, eu estou falando do ponto de vista do profissional aqui. E a questão dela ter feito isso numa questão de conversa com uma pessoa que não era preparada, não tinha o gabarito, a excelência, a expertise para poder atuar na área de transtorno. É isso que eu estou entendendo. Como é que vocês veem isso hoje? Profissionais não médicos, não psicólogos, que têm rede de influência, tramitam para resolver. Ainda bem que ela foi num profissional e a gente encaminhou. E a agressividade dela com a mãe me chamou muito a atenção, mas muito agressiva, a ponto de chantar no chão da clínica, Nelson. Como fica isso? Começa comigo? Claro. Eu acho que a Betânia, ela trouxe uma questão da autoridade dos pais. A gente não está pedindo um retorno de uma autoridade militar, mas de um respeito. Exatamente. Isso, por alguns aspectos, talvez políticos, ideológicos, a gente observa uma grande desconstrução. Mas, até pensando nesse caso, Reinaldo, é essa jovem, né? O que representa, o que simboliza, o porquê ela buscou uma tatuagem. Né? Qual aspecto? É cultural? É um aspecto comparativo? Colegas têm tatuagens? O que representa para ela? E pôs o nome do pai e da mãe. Fez o nome do pai e da Exato. mãe. E outra, será que foi autorizado pelo pai e pela mãe? Não ficou muito bem definido isso. Autorização, um diálogo com os pais, são pais tatuados. A mãe tinha. Eu acho que tem algumas frentes, né? Primeiro que esse jovem precisa de um acolhimento. De repente, essa manifestação irritada, né? Ou até mimada, é um grito. É um grito para que a gente socorra. Desabafo? Talvez, da forma dela, pode significar. Então, de repente, ela não tem uma escuta. De repente, a tatuagem é uma manifestação. De repente, o mimo de sentar no chão é uma manifestação. Mas ela é uma pessoa ainda frágil. Correto? Ela fez uma tatuagem, mas não sustenta uma tatuagem. Ela foi, de certa forma, ela recebeu um bullying, talvez. Correto? Ela não sustentou. Não sustentou. Né? Então, eu identifico alguém frágil. Talvez trabalhar com ela através de um acolhimento, de uma boa escuta, é o que ela busca nessa tatuagem. E o porquê dessa insegurança, dessa manifestação. Né? A gente pensa num transtorno, eu não vou falar como critério de exclusão, certo? Mas o acolhimento, o ouvir, eu falo isso para alunos, muitas vezes ouvir é o melhor remédio. Será que essa jovem, ela é ouvida? Não sei. Tá? Então, eu acho que a gente, de repente, consiga muitos elementos num bom diálogo, num bom acolhimento, numa boa escuta. Tá? Pensar em transtornos. Um transtorno dismórfico corporal, alguém que não se identifica ou que não se enxerga daquela forma que ela acredita ser. Isso aí seria uma última instância. Né? Eu acho que tem uns primeiros passos. Eu penso que uma abordagem do profissional de saúde mental, pode ser a psicóloga, pode ser o médico, psiquiatra, mas independente, pode ser um profissional. Ela precisa primeiro ser escutada, a gente precisa identificar os aspectos. Né? É alguém que está, no meu entendimento, ainda muito frágil. Perfeito. Mas, Nelson, aqui eu quero colocar um adendo, que é o seguinte, procurar profissional especializado. Sim. Pelo amor de Deus. Só um gancho. Fala. Informação. A gente tem um bom acesso à informação e um bom acesso à desinformação. Né? Quem é o filtro? Quem faz esse filtro? São os pais. As fake news estão aí. Né? A gente pode adquirir uma informação a respeito de um bom profissional, a respeito de uma boa conduta, mas quem faz esse filtro? Cabe aos pais? Cabe a quem?
Essa é uma pergunta, pode ser um dilema, de repente não temos uma resposta. Perfeito. Mas, como a Betânia colocou, como a Vanilda colocou, é um follow-up. Nós estamos no meio de uma nova situação, né, de um acesso desenfreado a todo tipo e toda forma de informações. Maravilha, Betânia. Eu queria sintetizar essa fala do Dr. Nelson, ressaltando um aspecto que para mim ficou muito evidente na hora que você estava trazendo a situação, que essa mãe, ela não foi capaz, ou essa família, vamos supor, né, de proteger essa menina das consequências, antecipar a questão das consequências que fazer uma tatuagem traria para ela. Ou seja, essa menina não foi protegida, né? Então, mostrando uma outra perspectiva. Ela não tem ainda uma maturidade, como o Nelson colocou bem, para lidar com as consequências. Ela é imatura. E quem faz esse papel? Né? Quem que vai? Eu também tive vontade de fazer tatuagem aos 15 anos de idade. Perfeito. Né? E o que a minha mãe falou? Você não vai fazer. Né? Fiz birra? Fiz, naquela época, né? Não, você não vai fazer agora. Quando você tiver condições, você faz. Né? Eu queria estabelecer o limite. Lembrar de uma situação que aconteceu verídica. Eu tinha uma criança próxima a mim que os pais assistiam programas de TV em que eram expostas as moças com roupas de biquíni, aquela de maiô, e ficava dançando, aquelas coisas todas. E eu falava, o seu filho tinha 5 aninhos, não tem idade para isso, de ficar assistindo junto com vocês. Né? Porque a gente pensa que a TV está tudo ali e que pode acontecer. Mas assim, me achavam, não, psicóloga, chata, né, etc. Só concluindo, esse menino um dia, assistindo ao programa, entrou debaixo da mesa e ficou excitado. Quando os pais viram aquilo, aí eles vieram falar comigo. Eu falei assim, olha, você colocou para o seu filho uma emoção, um sentimento que ele não é capaz de lidar. Entendi. Né? Então, assim, colocando essa situação, olha o quanto é importante que os pais dê conta de saber o nível de desenvolvimento emocional daquela criança. Né? O quanto ele vai dar conta de lidar com aquela situação e arcar com essa consequência, vamos colocar. Para mim, a reação dessa adolescente, só concluindo, foi perfeita. Ela fez aquilo que ela, do nível de desenvolvimento dela, poderia tolerar. Entendi. O que não foi errado, né? Agora os outros profissionais vão tentar auxiliar, ajudar, lidar com isso de alguma outra forma, mas faltou uma proteção para essa menina. Muito bom, belo debate. Professora Vanilda. Eu concordo plenamente. Na hora que eu estava ouvindo, o que eu senti? Essa criança, ela está gritando por limite, né, essa adolescente. Ela está gritando, porque a criança ela precisa de limite, porque o limite é sentido pela criança como amor. Então, se uma criança faz, né, não tem filtros, faz o que quer, né, o que ela vai fazer? Ela vai fazer coisas para chamar a atenção, porque ela quer que olhem para ela. Então, eu sinto isso, essa adolescente, ela precisa ser acolhida, ela está pedindo limites, ela está pedindo atenção, e o que eu sinto hoje, sabe, gente, é que as pessoas, não precisam fazer curso de oratória, precisam fazer curso de escutatória. As pessoas não conseguem ouvir os outros. Tem profissionais, tem psicólogos, gente, na nossa área, que não conseguem ouvir, né? Que não consegue escutar realmente o que a outra pessoa está dizendo. Então, eu penso que entra aí muito na questão do limite, né? O limite é amor. Essa criança, essa adolescente, ela está pedindo socorro. Esse sentar, esse comportamento, né? Essa agressividade, inclusive, dela, demonstra um sofrimento interno bastante grande e que precisa ser acolhido por profissionais, né? Por psicólogos e enfim, médicos, né? Profissionais que possam acolhê-la e direcionar, talvez, esses pais também, né? Que possam
porque não é só cuidar dela, eu penso que a família, né, quando tem uma disfunção, a família inteira fica disfuncional. Então, essa criança, ela só grita disfunção, talvez, dos pais também. Precisa acolhimento, escuta e limites também, né? Muito bom. Cecília, quer fazer algum comentário? Porque você também atua nos postos de saúde, que a faculdade tem os estágios, né? Sim. E é muito comum essa relação também de pais, ficar agressivo ali. Como é que vocês estão abordando isso com o preceptor? Como é que está isso? A gente, sempre que a gente se depara com alguma situação que a mãe acaba ofertando ali telas e não conseguindo controlar, né, os seus filhos, no sentido deles começarem a fazer uma birra e tudo mais, a gente sempre conversa com o preceptor, no caso, né, que sempre fica responsável por nós nos atendimentos, mas a gente fica muito preocupado nesse sentido dessa nova introdução a tanta tecnologia quanto a questão de limites, né, que eu acredito que limites são necessários. E tem algumas relações que os pais querem ofertar tudo e dar todo o melhor, né, para a criança, para o seu filho, e tem dificuldade em dizer não, né, em falar que não pode. Então, entra muito nessa questão também que os limites deveriam ser colocados, né, principalmente por ter uma referência ali que é capaz de ver o que vai ocasionar, né, algumas situações. Quais serão as consequências? Serão consequências favoráveis ou serão consequências que vão prejudicar? Né? Então, eu acredito que entra nesse sentido dos pais repensarem essa questão de impor os limites mesmo para a criança, porque acredito que é fundamental nesse sentido. Tá vendo, professora Vanilda? Indo para o 6º ano, professora. Pois eu queria só complementar um pouquinho a questão do limite. Os pais precisam aprender a sustentar quando a criança está na birra, está chorando. Sustentar como? É falar não e sustentar o não. Porque o que eu observo? Né? Muitas vezes os pais falam não e aí a criança faz birra, vamos no mercado, restaurante, isso é observação, né? E aí os pais cedem. E não conseguem sustentar o limite. Então, até tentam, mas não sustentam, porque não conseguem dar conta da birra, do choro ou da tristeza, né, de quando um filho pede, sei lá, um celular novo. Então, é importante esses pais também, eu penso que terem pernas, né, para sustentarem os seus limites, porque isso é muito importante para a criança. Muito. Perfeito. Bom, agora vamos falar um pouquinho do ambiente laboral, né? Ambiente de trabalho, relações interpessoais, que é o grande problema. Nós temos aqui empresários acompanhando, nós temos uma divulgação na CIESP, na Associação Comercial, eles têm dado muito apoio, têm aprovado muito o programa da CAMAC, da Atlética, com essa mediação, e a gente fica muito feliz em poder contribuir com o ambiente preventivo. É isso. A gente distribui isso para empresas parceiras e tudo mais. E o que está chamando a atenção? De novo, eu vou fazer um cenário. Temos aí uma empresa que recebeu um processo trabalhista por assédio, questão de apelido dentro do ambiente de trabalho. É um negócio que quando eu sou perito e caiu para mim. E é uma empresa, inclusive aí da região de vocês aí do sul de Minas, e eu fui como assistente técnico, fiquei impressionado com o discurso de como que gerou esse processual, a peça do processo. O rapaz tinha realmente o nariz um pouco avantajado. E ele tinha um apelido, eu acho que é muito comum esse apelido, que é uma empresa pequena, com 70 funcionários, ou alguma coisa assim. Eles fazem rebite de peça, de maquinário, um negócio muito... Não é bruto, mas é um sistema de coisa. E o que aconteceu? Ele tinha o apelido de periquito. Ok? O periquito estava bom, tudo certo, maravilhoso. E aí veio, quando ele entrou no outro setor lá, que era dividido, na fase final de embalagem, tinha mais 4 pessoas e o cara começou a chamar ele de papagaio. Porque ele achou que esse avantajado era maior do que o do periquito. Aquilo gerou, Vanilda, Betânia, Cecília e vocês que estão...
um descontentamento, ele procurou a chefia e a chefia falou para ele, mas deixa de ser, não sei, sabe, o termo de jargão, chão de fábrica, deu para entender? Sim. Empresas hoje estão tomando cuidado com isso, independente, você precisa saber como é que você fala dentro do chão de fábrica, dentro do ambiente, dentro do trabalho. E ele não teve dúvida. Partiu para agressão depois do refeitório, o negócio foi muito violento. O que aconteceu? Estabeleceu o processo para se defender e tal, e virou um processo trabalhista. Que não cabe aqui discutir o resultado final. Apenas para entender. Como é que nós vamos lidar com essa situação, fora outros, né? Em ambiente administrativos, RH, existe uma questão de competitividade, de todo, na medicina, dentro da residência médica, um compete com o outro, não é isso, Nelson? Está muito complicado isso. O excesso de cobrança, o excesso de ter o sucesso que a gente abordou aqui, e nos ambientes laborais a situação está se tornando agressiva e não fecha essa conta. Hoje os processos trabalhistas envolvendo transtornos e assédio já está praticamente igualitário a queixas de coluna lombar, de dor, de problemas osteoarticulares e outros. Já está, é uma das principais motivos de afastamento no ambiente de trabalho, absenteísmo. Do ponto de vista da psiquiatria e da psicologia, o que é que nós podemos aconselhar essa situação e como transcorrer de maneira técnica, do ponto de vista positivo, para coibir essa situação? Dr. Nelson. Reinaldo, eu penso sobre duas óticas. O indivíduo e os valores da empresa. Existem valores da empresa sobre respeito, tolerância, educação, o que é pregado pela empresa em relação ao convívio entre os colegas de trabalho. Ok, é um cenário. Outro cenário é o indivíduo, né? A gente precisa pensar na resiliência, certo? A dor está na pele de quem sente. O apelido para o Nelson pode ter um peso, o apelido para a Cecília pode ter um outro peso. Então, a dor está na pele de quem sente. O quanto esse indivíduo, esse empregado, ele se sentiu afetado, o quanto esse indivíduo levou para um lado da descontração, da brincadeira. Leva na esportiva, né? Assim que a gente ouve por aí. Eu penso que esse indivíduo poderia ter sido acolhido pelo seu superior. O superior identificar o quanto isso foi prejudicial, danoso para ele. Perfeito. Correto? Na medida que ele identificou, ele toma medidas, né? Eu não vou entrar no mérito da cultura do processo. Claro. Eu acho que não cabe a nós. Mas eu penso que esse indivíduo tem que ser avaliado naquilo que ele consegue, né, lidar em relação a apelidos e os valores da empresa, a quem se reporta, o quanto esse indivíduo que está acima dele pode justamente colocar, não só para ele, mas para todos os funcionários, aquilo que é possível e tolerável para todos, né? Agora, é um indivíduo que deprimiu, que tem sintomas depressivos, é um indivíduo que tem sintomas ansiosos, é um indivíduo que ficou esgotado, né, com uma pressão, com uma brincadeira que já levou por um lado da chacota, né, um bullying. Enfim, é um indivíduo que precisa ser abordado até pelos profissionais de saúde que a empresa tem, o médico do trabalho, os médicos aí que a empresa tem correlação. Perfeito. Doutora Betânia, professora. Eu fico pensando assim, olha, o quanto que o trabalho é importante na nossa vida e é importante de uma maneira positiva, né? Eu falo assim, a gente às vezes fala, nossa, vou ter que trabalhar, né? Como se o chefe, a empresa, ainda dentro daquela visão da opressão, e eu não vejo isso. Eu vejo que a gente tem que fazer do nosso trabalho a melhor expressão nossa, né? Que a gente tem que ser capaz disso.
E eu fico vendo, né, as questões de trabalho. Eu já orientei uma dissertação de mestrado na USP, que ela fez um trabalho sobre desenvolvimento moral de pessoas, dos funcionários das empresas de vendas, né? Então, assim, a gente trabalhou muito dentro dessa dimensão moral. Eu também tive lá no nosso mestrado uma aluna que trabalhou com a questão do desenvolvimento moral dentro da empresa. E a gente observa, né, pegando isso também que o Dr. Nelson coloca, a questão dos valores. Então, é uma coisa para se pensar, né, bastante, no sentido de que hoje, o que eu vejo assim, os funcionários, eles passam a ser peça-chave. Eles estão se preocupando com a pessoa, mas para lucro. E não necessariamente, visando o lucro, não necessariamente com aquela pessoa, que, consequentemente, vai trazer lucro, né? Eu me recordo que, há alguns anos atrás, eu fui fazer um curso em São Paulo que chama Construção de Dilemas Morais. E esse professor era um professor da Alemanha. E ele trabalhava com grandes empresas. Na época, ele trabalhava com a IBM. E ele construía dilemas morais e fazia um trabalho de formação moral com os empresários daquela empresa, discutindo dilemas morais, né? Interessante. Como você colocou ali do júri, né? A gente coloca situações que têm aqueles valores e como que as pessoas, porque elas precisam se descentrar, se colocar na perspectiva do outro, precisa desenvolver a dimensão empática. Então, trabalhar dentro, se preocupar efetivamente, não só com o bem-estar, para lucro, mas um bem-estar voltado para um desenvolvimento moral, considerando que o trabalho é a peça fundamental da nossa vida. Perfeito. Né? Então, eu queria colocar que eu acho que a gente tem que parar com isso. Muito o trabalho não deve oprimir, ele deve fazer com que a gente se sinta muito bem. Maravilha. E essa que é a preocupação que eu acho que a empresa deve ter. Professora Vanilda, a sua tela está aparecendo um texto do lado. Isso. Melhorou? Sim. Tá, acho que é meu copo que está aqui. Está vindo um pé d'água aqui em Minas também, uma chuva. Bom, eu concordo com a professora Betânia. Eu penso assim, a sociedade, né, a gente vive uma urgência de um cuidado com uma empatia humana. A gente está vivendo, assim, uma precarização de solidariedade. Isso na sociedade, isso reflete nas empresas. Então, a minha experiência aqui, né, no sul de Minas, e algumas empresas que já dei consultoria, em que haviam muitos problemas relacionais, né, apelidos, isso que o senhor trouxe do apelido do papagaio. Então, a gente tinha uma empresa aqui com muitos problemas assim, relacionais, e eu fui chamada justamente para fazer uma pesquisa de clima e uma intervenção possível para que aqueles problemas pudessem minimizar. A empresa se preocupou com isso a partir do momento em que começou a ter prejuízo. Então, enquanto todo mundo se pegando, mas a empresa estava tendo lucro, não é problema nosso, é problema do fulano, é problema do cicrano. Mas quando começou a gerar, né, um problema assim para a empresa, aí a empresa chama ajuda, pede ajuda. E então, o que a gente trabalhou nessa empresa? A gente fazia grupos focais, assim, com os trabalhadores, né, no setor que tinha mais problema, que era o escritório, a área de recursos humanos, e a gente fez um trabalho justamente de se colocar no lugar do outro, né? É claro que isso não é feito em meia hora, foram, né, vários encontros, mas que surgiu, assim, foi muito positivo, porque eles aprenderam a esse lugar, né? Que eu acho que falta hoje na sociedade, que é se colocar no lugar do outro. Perfeito. Né? Quando uma pessoa fala, normalmente, às vezes, assim, não é pessoal com a gente, mas está tudo tão aflorado e as pessoas estão tão à flor da pele mesmo,
que se o colega fala qualquer coisa, o dia está cinza, nossa, mas está cinza por quê? É eu que estou cinza? É por causa da minha roupa cinza? Então, a gente fez um trabalho, primeiro, assim, de entender o que estava acontecendo e, sobretudo, de solidariedade, né, de empatia, de se colocar no lugar do outro, de mudar mesmo de posição. Tinha até um programa na televisão antigo, né, que era Troca de Famílias. Então, foi mais ou menos um troca de famílias, mas não de famílias, é um troca de lugares, né, de posições dentro da empresa, para que eles pudessem entender mais por que a outra pessoa, enfim, demorava mais para mandar um relatório, mas por que demorava mais? Porque o relatório era mais difícil e foi positivo. Mas o que eu penso é que as empresas precisam olhar, né, para esses problemas que a gente está passando na sociedade, que é essa falta de solidariedade e empatia, e trazer isso para a empresa de uma forma preventiva, né? Colocar isso na cultura da empresa. Olha, aqui é assim, aqui é solidariedade, aqui um ajuda o outro, aqui não tem competição. Eu penso que isso é urgente, porque o que acontece lá, né, aqui fora, vamos falar assim, reflete no trabalho, e o trabalho é muito importante, e o trabalho ele pode ser, né, tanto um propulsor de adoecimento, que acontece bastante, quanto um propulsor de saúde também, né, de saúde mental, inclusive. Eu penso que precisa ter grupos, né, as empresas precisam olhar para isso e fazer grupos, e fazer um trabalho de empatia, de solidariedade, para a gente sair dessa precarização que nós estamos vivendo, onde o que manda é o lucro, o que manda é a competitividade, não está dando certo, né? Não está dando certo. Então, é urgente essa mudança mesmo de perspectiva e de trabalho preventivo, eu penso. Muito bom. Olha, vocês veem o nível do debate, se a gente for ficar aqui, nós vamos ficar aqui até amanhã, porque é muito tema, né? E para resumir todo esse aspecto, para a gente já entrar na reta final do programa, eu quero ainda manter o tema sobre o ambiente laboral, o ambiente de empresas, os ambientes de relações, qualquer tipo de atividade profissional, desde a pequena lojinha até a grande corporação. O que acontece hoje é exatamente, há necessidade, a gente dá consultoria para algumas empresas, você sabe disso, né? Não? E o que a gente tem observado? É absolutamente irretocável as relações nessa questão da competitividade. É um negócio que tem dado uma pega, vamos dizer assim, de conflito interno. E isso que vocês estão colocando, a meu ver, é o RH, o médico, o gestor, tem que ter a avaliação da psicologia, uma abordagem multidisciplinar de interdisciplinaridade, porque senão a coisa não caminha e o absenteísmo não fecha, começa a vir atestado atrás de atestado. Porque a diferença da dor que você vê na ressonância magnética, no exame de imagem, é uma coisa. Mas a questão do transtorno mental, do transtorno do humor, você não vê em nada. É comportamental. E aquilo, o cara não. Ele tem um receio uma repulsa no local do trabalho. Ele tem a vida social dele normal, ele consegue frequentar, mas quando ele entra no ambiente de produção profissional, ele tem a repulsa. Ele não consegue escutar a voz de determinada pessoa que ele criou uma empatia. Como que nós vamos resolver isso? Então, na verdade, eu acho que a resposta foi dada por vocês e eu tenho que agradecer, porque para que todos que estão acompanhando entendam que tem que ter essa abordagem com o profissional médico do trabalho que você colocou, sim, Nelson, os médicos parceiros, né, o psiquiatra, a psicóloga, ações preventivas, né, em campanhas internas, educativas. Ou se investe para tirar essa questão estigmatizada que já existe nos ambientes, né? Porque a competitividade é grande. Hoje nós, brasileiros, de certa maneira, não só aqui, o que a gente paga de imposto, não é possível que a gente não tenha um transtorno de humor. Não é possível. Não tem lógica um negócio desse. 60% da sua... Hoje era 40%, hoje é muito mais que isso. Tudo está taxado. É uma loucura. Você não consegue mais sair disso. Você, seus pais que estão lá na expectativa da tua formação, no seu ambiente lá, você pode dar o depoimento, entre os alunos, estão se formando agora. É uma loucura, angústia, ansiedade. Será que eu vou conseguir plantão? É uma loucura.
Então, a gente está num momento que a gente precisa repensar como é que a gente vai refazer esse ciclo. É o jovem que acabou de se formar e ele vai fazer uma entrevista, o advogado, por exemplo. Ele não consegue porque ele não tem experiência. Mas como é que ele vai ter experiência se ele não consegue emprego? Hoje tem advogados já com tempo de formado que estão pegando quase que como júnior. É o júnior, o pleno, né? E o sênior. É uma coisa louca. Então, em todas as áreas, psicologia é a mesma coisa, né, Betânia, Vanildo? A gente vê o que está acontecendo. E hoje, essa quantidade de profissionais na área da medicina se formando, a abertura é indiscriminada de faculdades. A gente não sabe como é que está isso. Quem que está ofertando aula para esses alunos? Qual que é o nível que está se fazendo? Como é que vai ser isso lá na frente? Quem que é o profissional que vai ficar cuidando de mim quando eu ficar doente? De você, Nelson, da sua filha. Não é, Betânia? Então, a gente fica preocupado e é por isso que o debate, é por isso que a gente tem esse programa. Estimular o debate, fazer com que a gente possa estabelecer um critério técnico dentro do debate para que a gente possa pensar coisas positivas para adotar na nossa vida. Porque senão a gente não caminha. A coisa não anda. Você vê que o ciclo é o mesmo. Não é? E eu quero agora, nessa fase final, agradecer a presença de vocês. Nelson, fantástico a sua abordagem. Muito equilibrado, calmo, técnico. Coisa de psiquiatra, né? Betânia, fantástica. Expertise, muita experiência, com certeza vai para essa linha quando se formar na medicina. Com certeza. Vanilda, eu só escutei coisas boas de você lá dentro dos alunos da Polis, sobre os cursos a Polis tem vários cursos e um deles é o da psiquiatria, na pós-graduação da psiquiatria, e a gente fica muito feliz de ter você aqui também. E Cecília, você veja bem, hein? Está entrando no 6º ano, você vê a segurança. É isso que nos traz orgulho. E aqui nós temos já uma acadêmica da medicina por 3º ano agora. Sim. Aí, ó. Então, essa troca que eu acho bonita. Esse programa ele caiu como um alúvio. Eu estou empolgado com ele. Vocês também, né? A Atlética da Medicina, a CAMAC, o Centro Acadêmico, eles estão abraçando o programa. E está no início, né? Esse é o 4º, 5º programa. Ele começa a tomar uma proporção. Agradecer à Aldeia Criativa que pegou a ideia, nos orienta, desenvolve, edita, faz, e está indo muito legal. A gente está tendo apoio de várias instituições, CIESP, Associação Comercial, órgãos de classe, muito legal. Estamos caminhando, né? Ele é um programa gratuito, que tem apoio para ajudar a CAMAC e a Atlética, e com esse perfil, com essa característica. Nelson, para as nossas despedidas, eu queria fazer uma provocação para você. Vamos lá, aceito o desafio. Tá. Eu vou fazer para o Nelson para a gente não ficar muito extensivo. Nelson, se você fosse tomar um café com alguém que você não vê há muito tempo, quem que você gostaria agora de bater um papo? Uma pessoa que foi muito importante na tua vida, que você gostaria de homenageá-la, mesmo que já não esteja mais aqui, que você gostaria de tomar um café, sabe aquele café da manhã, sem tempo para sair, aquele do final de semana. Pô, faz tempo que eu não converso com essa pessoa, que ela não está mais aqui, ou ela está aqui, eu não a vejo. Eu, por exemplo, com meus filhos, o Leonardo e o Rafael, que eles estão trabalhando em São Paulo e a gente tem dificuldade tem que ir para lá e vir para cá. Então a gente se fala só por celular. Sabe aquele momento de você sentar na mesa? Cara, isso faz uma falta. Sim. E aí? Com certeza, meu pai. Meu pai partiu tem 10 anos, era uma referência. Um homem trabalhador, um ensino primário, que fez todo o esforço para formar um filho, né, o primeiro médico da família. Que legal. E que é uma pessoa muito sensata, de uma educação ríspida, mas que tinha um olhar empático em relação aos filhos, em relação à minha mãe, à esposa, e alguém que assistia Jogos do Santos comigo, né? Sofredor comigo, alguém que eu sinto muita falta. Ele é fantástico, então fica aqui essa homenagem ao meu pai. Queria tomar um café com meu pai.
Bacana, Nelson. Betânia, você? Eu vou também junto com o Nelson, né? Eu também, por outra razão, mas eu também tomaria um café com meu pai, mas no sentido de conhecê-lo. A vida fez com que eu perdesse meu pai com 12 anos de acidente de trânsito. E, aliás, ontem fez 40 anos, né? Puxa vida. Que eu perdi meu pai. Eu teria vontade de conhecê-lo, de saber, né? Quando você estava fazendo a pergunta, eu estava pensando o que importa na nossa vida. E aí você chegou, tomar um café, né? É aquilo que vai ficar. E o quanto a gente tem vontade de fazer isso. E a gente precisa fazer mais vezes, né? Então, eu queria conhecê-lo. Tomar um café e colocar o quanto isso é caro para a gente em todos os aspectos, ter essa oportunidade de estar junto. Bacana. Vanilda. Eu acho que a minha mesa eu ia querer tomar café com tanta gente, né? Mas ouvindo, né, o Dr. Nelson e a Betânia falar, e a sua pergunta, ela me remeteu a uma fala da doutora Ana Cláudia Quintana, né, que é uma médica que eu admiro muito, e ela fala sobre os 5 arrependimentos da vida, que ela trabalha só com pessoas que estão morrendo. Então, ela conhece essa fragilidade humana, que ela fala que na hora da morte é a hora que a gente fica mais frágil. E um dos 5 arrependimentos que as pessoas têm na hora de morrer é não ter passado mais tempo com os amigos, é ter trabalhado demais, não ter feito o que gostaria de ter feito na vida, mas ter vivido uma vida fazendo coisa para outras pessoas. Então, assim, eu gostaria de tomar um café, na verdade, hoje, com os meus amigos, né, com a minha família e com tudo que é importante na minha vida hoje, porque a vida, gente, eu penso que é o tempo, né? Entre o nosso nascer e o nosso morrer, nós temos um tempo que se chama vida. E esse tempo, ele é muito precioso. A gente precisa aprender, já passou da hora de aprender a ter prioridades. E a prioridade é sempre estar com pessoas que a gente ama, falar que a gente ama, nunca se despedir sem falar que ama, porque a gente não sabe quando vai ser a última vez. Eu sempre falo isso para mim mesmo e para os meus pacientes. A gente precisa aprender a falar que ama e estar junto com as pessoas que ama, porque a vida é um sopro, como diria Niemeyer, né? A vida é um sopro. A gente chega nos 60 num piscar e a vida passa. Então, é isso, assim, estar com pessoas que a gente gosta e dar valor ao tempo, não perder tempo em celular, tempo com problemas pequenos, tempo com questões que não vai trazer nenhum benefício, né? Eu falo muito isso para minha mãe, para de perder tempo com problemas pequenos, né? A vida é muito maior e a gente precisa aprender a lidar com as nossas tristezas, com as nossas angústias, e nada é melhor do que estar com amigos, estar com pessoas que a gente gosta, para a gente se sentir acolhido, e a gente também acolher, né? Escutar. Então, é isso. Acho que hoje eu queria tomar um café. E queria tomar um café também com os alunos, né? Com todos os alunos que eu já dei aula aí de medicina do trabalho, que foram aulas, assim, extremamente importantes para mim, no sentido de vida mesmo, de troca, né? De amor, de afeto. É isso. Eu queria tomar um café com todos os meus alunos aí da medicina do trabalho. Hoje. Valeu. Cecília, quer tomar um café com quem? Bom, depois de toda essa reflexão, né, eu gostaria muito de tomar café com os meus avós, que não estão mais aqui, mas, na verdade, eu gostaria de tomar café com a minha família reunida, né, incluindo os meus avós, que eu falava desde pequena, desde criança, que eu gostaria de ser médica, e eles, infelizmente, não estarão aqui fisicamente, né, para acompanhar esse processo, mas seria com a família reunida, com certeza. Bem, com essa reflexão foi provocativa para atingir você que está aí nos assistindo. E você? Com quem você queria tomar um café? Aproveita para refletir e também dá o like. Como é que Compartilha o vídeo no canal e segue o canal lá para dar uma força para gente. Um abraço e até a próxima. Pode, doutor. Até lá.